Bem-vindos ao Wise Books. O livro de hoje é Dom Casmurro, de Machado de Assis. Antes de começar, já se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo qual obra você quer ver nos próximos vídeos. Isso ajuda muito o canal a crescer e também mostra pra gente quais livros são mais importantes para você na sua preparação. E hoje nós vamos falar de uma das obras mais cobradas, mais discutidas e mais interpretadas da literatura brasileira. Dom Casmurro não aparece em vestibular só porque é um clássico. Ele aparece porque é um livro que exige leitura atenta, interpretação refinada, percepção da ironia do narrador. Principalmente, maturidade para entender que nem toda história é contada de forma confiável. Quem entende profundamente essa obra ganha vantagem enorme em prova objetiva, em prova discursiva e em redações que pedem repertório literário de alto nível. E o que faz esse romance ser tão importante? Em primeiro lugar, porque ele não entrega respostas prontas. Ele obriga o leitor a desconfiar, a comparar falas, a perceber silêncios, a observar a psicologia dos personagens e a distinguir fato de interpretação. Em segundo lugar, porque ele trabalha temas universais: amor, ciúme, memória, poder, masculinidade, aparência social e autoconstrução da verdade. E em terceiro lugar, porque Machado de Assis cria aqui um dos narradores mais fascinantes da literatura em língua portuguesa. Bento Santiago, já velho, decide recontar a própria história para tentar unir as pontas da vida e reconstruir o passado. Só que ao fazer isso, ele não apenas narra os acontecimentos, ele seleciona, distorce, insiste, sugere e tenta convencer o leitor. E esse ponto para vestibular é decisivo. Dom Casmurro não é apenas a história de Bentinho e Capitu. É também a história de um homem tentando controlar a versão final da própria vida. Para entender a força da obra, é importante entrar no contexto histórico e social. O romance foi publicado em 1899, num Brasil que já tinha passado por transformações muito profundas. O século XIX foi marcado pela crise do Império, pela abolição da escravidão em 1888 e pela proclamação da República em 1889. O país vivia uma fase de mudança institucional, mas muitas estruturas sociais permaneciam profundamente conservadoras. A elite urbana do Rio de Janeiro mantinha valores patriarcais, forte preocupação com reputação, hierarquia familiar, casamento estratégico e controle moral. Esse ambiente ajuda a explicar a tensão central do romance. A suspeita, o medo da traição, a vigilância sobre a mulher e a importância das aparências não são apenas questões privadas. Elas refletem um mundo social em que honra masculina e imagem pública valiam muito. Além disso, o Rio de Janeiro do fim do século XIX era a capital do país e concentrava vida política, circulação de ideias, modernização urbana e contrastes sociais intensos. Machado observa esse universo com um olhar muito agudo. Em vez de construir uma narrativa grandiosa, ele penetra na intimidade burguesa e mostra como, por trás da aparência de ordem, havia insegurança, hipocrisia, egoísmo, ressentimento e manipulação. Em prova, isso costuma aparecer de duas formas. Ou o candidato é levado a perceber como o romance critica a sociedade patriarcal e as aparências sociais, ou é convidado a relacionar a subjetividade do narrador à crise de valores da modernidade. Outra questão importante é que a obra se passa em boa parte no espaço doméstico, nos bairros, nas casas, no seminário, nos círculos familiares. Isso reforça uma literatura mais psicológica e menos centrada na ação exterior. O conflito maior acontece dentro das personagens. Falando agora do autor, Machado de Assis é um nome central da literatura brasileira. Nascido em 1839 no Rio de Janeiro, de origem humilde, filho de um pintor de paredes e de uma lavadeira, Machado construiu uma trajetória absolutamente extraordinária. Era negro, epiléptico, pobre e viveu num país profundamente desigual, mas se tornou um dos maiores escritores da língua portuguesa. Trabalhou como tipógrafo, jornalista, cronista, funcionário público, crítico, poeta, contista, romancista e foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Essa trajetória é importante porque Machado conheceu por dentro os mecanismos sociais da elite,
observou os jogos de interesse, as máscaras sociais e os pequenos movimentos de ambição e vaidade. Tudo isso entra na sua literatura. Na chamada fase madura, em que estão obras como Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro, Machado abandona de vez uma escrita mais romântica e aprofunda um estilo muito mais irônico, psicológico e crítico. Ele não está interessado em idealizar o amor, nem em criar heróis perfeitos. Ele quer mostrar a complexidade humana, inclusive o que há de contraditório, mesquinho e obscuro nas pessoas. Em Dom Casmurro, isso aparece de forma brilhante. O autor cria um narrador sofisticado, eloquente, sedutor, culto, aparentemente sincero, mas profundamente suspeito. A genialidade de Machado está em fazer o leitor perceber isso aos poucos. A biografia do autor não se confunde com a obra, claro, mas sua experiência como observador agudo da sociedade e sua posição crítica diante das aparências ajudam a entender por que esse romance é tão sofisticado psicologicamente. No campo do movimento literário, Dom Casmurro se insere no realismo, embora Machado de Assis seja um autor que transcende classificações muito rígidas. O realismo, em oposição ao idealismo romântico, procura observar o comportamento humano de forma mais crítica, racional e analítica. A rejeição da idealização amorosa, valorização da psicologia das personagens, crítica social, interesse por contradições humanas e desmontagem de ilusões. Tudo isso está no romance. Mas Machado vai além do realismo mais tradicional. Ele não apenas mostra a realidade social, ele questiona a própria possibilidade de conhecê-la completamente. Em vez de um narrador objetivo, ele apresenta um narrador parcial. Em vez de uma verdade final, ele constrói a dúvida. Em vez de explicar tudo, ele faz o leitor participar da interpretação. Esse ponto costuma ser cobrado em comparação com o naturalismo, por exemplo. Enquanto o naturalismo tende a enfatizar determinismo, instinto e explicações mais externas, Machado aposta muito mais na ambiguidade psicológica, na ironia e na subjetividade. Também vale lembrar que a obra rompe com várias expectativas do romance romântico. O amor entre Bentinho e Capitu, que poderia parecer uma história idealizada na juventude, acaba atravessado por insegurança, posse, suspeita e destruição. O casamento não representa realização plena. A memória do passado não traz consolo. E a narrativa não oferece catarse fácil. Esse tipo de ruptura é muito importante para vestibular. Quanto ao gênero e à estrutura narrativa, estamos diante de um romance psicológico, narrado em primeira pessoa por Bento Santiago, já idoso, que escreve suas memórias para atar as duas pontas da vida e tentar recompor a juventude perdida. Esse dado já é fundamental. O narrador fala do passado a partir do presente, e isso significa que a memória filtra tudo. Não temos acesso direto aos fatos. Temos acesso à lembrança e à interpretação que Bento faz deles. O foco narrativo é interno, subjetivo, parcial. O tempo da narração é fragmentado, cheio de idas e vindas, comentários, interrupções e digressões. O espaço principal é o Rio de Janeiro, especialmente os ambientes domésticos e urbanos ligados à vida da elite. A linguagem é elegante, mas oralizada, irônica, próxima do leitor. Bento conversa com quem lê, tenta persuadir, antecipa objeções, faz comentários laterais, seleciona episódios. Isso transforma a leitura numa espécie de julgamento silencioso, em que o leitor precisa decidir até que ponto acredita nele. Ainda jovens, Bentinho e Capitu criam laços profundos. O amor dos dois nasce da proximidade cotidiana, das conversas, dos pequenos gestos e do compartilhamento de um universo íntimo. Só que esse amor é ameaçado pela promessa religiosa. Quando Capitu percebe que Bentinho pode realmente ser enviado ao seminário, ela assume papel ativo. Em vez de se resignar, pensa em estratégias, discute alternativas, tenta encontrar maneiras de impedir essa separação. Mais uma vez, Bento narra esse comportamento de forma ambígua, ora como prova de amor, ora como indício de mente calculista. Em prova, é comum pedirem exatamente esse ponto. A leitura de Capitu depende do olhar enviesado de Bento. Dona Glória, apesar de amorosa, é fortemente influenciada por valores religiosos
e por figuras que orbitam a família, como José Dias, agregado da casa. José Dias é uma personagem importantíssima. Bajulador, interesseiro, eloquente. Ele vive próximo da família e interfere nos acontecimentos por meio de sugestões e insinuações. É ele quem, em determinado momento, insinua a Dona Glória a intensidade da ligação entre Bentinho e Capitu. José Dias representa muito bem a lógica das aparências e das mediações sociais. Ele não age de frente, age pela fala indireta, pela manipulação elegante, pelo comentário calculado. Seu papel é ampliar tensões sem assumir responsabilidade direta. Quando a ida ao seminário se aproxima, o drama amoroso se intensifica. Bentinho sofre, Capitu também, mas a forma como ambos lidam com isso revela diferenças. Bentinho tende à passividade e ao sofrimento emocional. Capitu pensa em soluções concretas. Em alguns momentos, ela parece mais madura do que ele. Isso é decisivo para a construção psicológica dos dois. Bentinho é inseguro, dependente, vacilante. Capitu é firme, engenhosa, adaptável. A relação entre ambos já nasce desequilibrada nesse sentido. Bentinho vai para o seminário. A separação representa não apenas um afastamento físico, mas uma tentativa da família e da sociedade de enquadrar seu destino. No seminário, ele conhece Escobar, que se torna seu grande amigo. Escobar é inteligente, prático, hábil socialmente, empreendedor. Ele funciona como contraponto e complemento a Bentinho. Enquanto Bentinho tende à introspecção, Escobar se move bem no mundo. Essa amizade se torna central para o enredo, porque mais tarde, Bento reinterpretará toda a relação dos dois e também a relação entre Escobar e Capitu, à luz do ciúme. No seminário, Bentinho continua sem vocação religiosa real. Sua permanência ali é menos uma escolha espiritual e mais o peso de uma promessa alheia. Isso também é importante em termos simbólicos. A vida de Bento é marcada por forças externas. Ele raramente assume plenamente o comando de si. A saída do seminário acontece graças a arranjos familiares e substituições possíveis para o cumprimento da promessa. Com isso, ele consegue abandonar a carreira eclesiástica e seguir outro caminho. O amor por Capitu, então, pode finalmente avançar. Bentinho se forma em direito, retorna à vida civil e se casa com Capitu. A princípio, o casamento parece realizar o sonho da juventude. Mas o romance de Machado nunca trabalha com felicidade simples. Mesmo antes da crise aberta, o leitor atento percebe que a narrativa de Bento já carrega um tom de perda e suspeita. Ele narra o amor realizado a partir de um futuro em ruínas. Isso faz com que mesmo cenas felizes sejam atravessadas por um fundo melancólico. Escobar também se casa com Sancha e os casais convivem com proximidade. Há amizade, visitas, intimidade familiar. Bento admira Escobar e, em certa medida, também se mede por ele. Escobar parece mais decidido, mais eficiente, mais seguro. Nesse ponto, uma leitura psicológica importante é a seguinte: o ciúme de Bento não nasce do nada no final. Ele tem raízes em sua insegurança estrutural, o medo da perda, a sensação de insuficiência e a necessidade de controlar a narrativa já estavam presentes antes. Em Vestibular, isso costuma aparecer na ideia de que o narrador projeta em Capitu e Escobar fantasmas que pertencem à sua própria fragilidade. A criança é, num primeiro momento, motivo de alegria. Mas aos poucos, Bento começa a se perturbar com a semelhança entre o menino e Escobar. Aqui começa o núcleo mais famoso do romance. Antes disso, porém, há o episódio decisivo da morte de Escobar. Ele morre afogado e o velório se torna uma cena-chave da literatura brasileira. Bento observa Capitu durante a despedida e interpreta seu olhar e sua emoção como sinais de uma dor excessiva, supostamente diferente da simples tristeza de uma amiga da família. Esse é um dos momentos mais estudados da obra porque ele concentra a ambiguidade essencial do romance. O que Bento viu ali? Uma esposa chorando a morte de um amigo próximo do casal, uma mulher tomada por emoção diante da tragédia, ou sinais de um amor secreto? O texto não resolve isso de forma objetiva. Tudo passa pela leitura do narrador. Depois da morte de Escobar, a obsessão cresce. A semelhança física entre Ezequiel e o amigo morto se torna, para Bento, quase uma prova viva da traição. Só que essa prova é profundamente frágil. Semelhanças físicas podem ser casuais, subjetivamente percebidas, ampliadas pela imaginação.
Além disso, quanto mais Bento suspeita, mais ele passa a reorganizar o passado para encaixá-lo em sua hipótese. Ele começa a rever antigos gestos, conversas e comportamentos como se tudo tivesse sido anúncio de uma infidelidade. A convivência familiar se deteriora. Bento se afasta emocionalmente de Capitu e do filho. O casamento entra numa zona de silêncio, hostilidade e distância. É importante notar que Machado não constrói grandes cenas melodramáticas de confissão ou flagrante. O drama se passa muito mais na interioridade do narrador, na corrosão lenta da confiança, no olhar que se torna incapaz de ver a esposa sem suspeita. Há momentos em que Bento cogita atitudes extremas e seu ressentimento atinge níveis muito altos. Em vez de buscar esclarecimento sólido, ele se fecha cada vez mais em sua convicção. Capitu, por sua vez, não recebe do romance espaço equivalente de defesa direta, justamente porque tudo é filtrado por Bento. Isso é uma chave decisiva de leitura. O silêncio de Capitu não é prova de culpa. Quem tem voz total é o marido narrador. Em prova, muitos alunos erram exatamente por tratar a versão de Bento como verdade objetiva. A separação acontece. Capitu vai para a Europa com Ezequiel. Bento permanece no Brasil, cada vez mais isolado. A família se desmancha não por uma prova definitiva, mas pela força destrutiva da suspeita. Esse desfecho já é por si só uma crítica poderosíssima. A tragédia do romance nasce tanto da possível traição quanto principalmente da impossibilidade de superar a lógica possessiva e paranoica do narrador. No exterior, Capitu acaba morrendo. Ezequiel cresce e mais tarde retorna. Bento convive pouco com ele e mantém a distância afetiva. O filho desenvolve interesses intelectuais, viaja, vive sua vida, mas também morre relativamente jovem. No fim, Bento envelhece sozinho. É desse ponto de absoluta solidão que ele escreve. E isso muda tudo. Quando lemos Dom Casmurro, não estamos apenas diante de um homem que talvez tenha sido traído. Estamos diante de um homem que perdeu mãe, esposa, filho, amigo, juventude, ilusões e convivência. Escrever passa a ser tentativa de organizar os escombros. Só que, ao tentar reconstruir a casa do passado pela memória, Bento talvez esteja também erguendo uma defesa final contra a culpa, a dúvida e o vazio. E o desfecho crítico da obra está justamente aí. Machado não dá uma sentença jurídica sobre Capitu. Ele oferece uma experiência de leitura baseada na ambiguidade. O verdadeiro centro interpretativo não é Capitu traiu ou não traiu, mas por que Bento precisa tanto que o leitor acredite nisso? A obra termina mais rica, quando o leitor entende que a dúvida é estrutural. A genialidade do romance está em transformar o leitor em juiz de uma causa sem provas conclusivas. Passando agora para as personagens principais, começamos por Bento Santiago, ou Bentinho, depois Dom Casmurro. Ele é uma das personagens mais complexas da literatura brasileira, justamente porque é, ao mesmo tempo, protagonista, narrador e intérprete dos fatos. Sua personalidade reúne sensibilidade, apego afetivo, inteligência verbal, vaidade, insegurança e forte necessidade de controle. Ele ama, mas ama de modo possessivo. Sofre, mas também reorganiza o sofrimento em narrativa para se justificar. Seu maior conflito interno é a tensão entre desejo de acreditar e incapacidade de confiar. Simbolicamente, Bento representa a consciência ciumenta, a memória que tenta dominar o passado e a masculinidade ferida que transforma suspeita em verdade íntima. Capitu é talvez a personagem mais debatida da literatura brasileira. Inteligente, firme, observadora, afetivamente intensa, ela rompe com o estereótipo da mulher passiva. Sua força está na leitura rápida das situações, na capacidade de agir e de pensar estrategicamente. Mas tudo o que sabemos dela chega filtrado por Bento. Sua função simbólica é enorme. Ela representa não apenas a mulher enigmática na visão masculina, mas também o limite da interpretação. Capitu é aquilo que escapa ao controle total do narrador. Por isso ela incomoda tanto Bento e fascina tanto leitores e críticos. Escobar é o amigo admirado e depois suspeito. Ele reúne praticidade, habilidade social e eficiência. Funciona como espelho e ameaça para Bento. Simbolicamente, pode ser visto como a figura do homem mais adaptado ao mundo, em contraste com a interioridade vacilante do narrador.
A possível traição com Capitu, mais do que um fato comprovado, representa o ponto onde admiração e rivalidade masculina se confundem. Dona Glória encarna o peso da tradição, da religiosidade e da autoridade materna. Ela ama o filho, mas esse amor vem atravessado por promessa, devoção e controle. José Dias simboliza o agregado típico da sociedade patriarcal. Vive à sombra da família e exerce influência por meio da fala, da bajulação e da manipulação. Ezequiel, por sua vez, carrega simbolicamente a dúvida, a herança e a impossibilidade de reconciliação. Ele é filho, mas também é o espelho da obsessão paterna. Muitos alunos também erram ao tratar Capitu como personagem transparente. Ela não é transparente, mas isso não prova culpa. A complexidade dela faz parte do projeto literário de Machado. Outro erro comum é esquecer a ironia do narrador. Bento parece calmo, racional, elegante. A banca gosta muito de trechos em que ele conversa com o leitor. Ele faz interrupções e manipula a condução do relato. Para fechar, vamos revisar rapidamente. Dom Casmurro, de Machado de Assis, é uma obra-prima do realismo brasileiro. É um dos romances psicológicos mais importantes da nossa literatura. O livro acompanha Bento Santiago, que já velho e solitário, tenta reconstruir pela memória sua história de amor com Capitu, sua amizade com Escobar e a suspeita de traição que destruiu sua família. Mais do que responder se houve ou não adultério, a obra explora a fragilidade da memória, o poder corrosivo do ciúme, a força das aparências sociais e a ambiguidade de um narrador que tenta controlar a versão do passado. Para vestibular, o essencial é lembrar: Bento não é um narrador neutro. Capitu não pode ser julgada de forma simplista. A grande genialidade de Machado está em transformar a dúvida em estrutura literária. Obrigado por acompanhar até aqui. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e comenta qual obra você quer ver no próximo vídeo aqui no Wise Books. Nos temas centrais, o primeiro e mais importante é a dúvida. Dom Casmurro é um romance sobre a impossibilidade de acesso pleno à verdade. Tudo depende da memória e de um narrador subjetivo. O segundo é o ciúme, não como sentimento romântico banal, mas como força corrosiva que reorganiza percepções, distorce lembranças e destrói vínculos. O terceiro tema é a memória. O romance inteiro é construído a partir de um sujeito que tenta reconstruir a vida. Talvez fracasse justamente porque lembrar não é reproduzir fatos, é reinterpretá-los. Outro tema muito forte é o das aparências sociais. A sociedade do romance valoriza honra, reputação, casamento, compostura. Por trás disso circulam ansiedade, manipulação e disfarce. Também aparece o tema do patriarcado. A figura feminina é observada e julgada sob um olhar masculino. Em conexão com a atualidade, o romance continua extremamente moderno. Fala sobre narrativas parciais, versões dos fatos, leitura enviesada da realidade, destruição de relações pela paranoia. Nos vestibulares, alguns pontos caem com muita frequência. O primeiro deles é a confiabilidade do narrador. Muitas questões perguntam direta ou indiretamente se Bento é ou não confiável, ou exigem que o aluno perceba as marcas de subjetividade, persuasão e ambiguidade. O segundo ponto é a análise de Capitu. As bancas costumam evitar respostas simplistas. Elas valorizam o entendimento de que a personagem é construída por um olhar enviesado. O terceiro ponto é a filiação ao realismo, especialmente no contraste com o romantismo. O quarto é a estrutura psicológica da narrativa, com foco em memória, subjetividade, tempo fragmentado e introspecção. Outro ponto recorrente são comparações com outras obras machadianas, principalmente Memórias Póstumas de Brás Cubas, por causa da ironia, da ruptura com modelos tradicionais e da centralidade do narrador. Também pode cair a relação entre forma e conteúdo, e isso é muito importante. A ambiguidade da história não é um detalhe externo. Ela está diretamente ligada à forma narrativa. Como a história é contada por Bento, a própria estrutura impede certezas absolutas. Essa é uma leitura sofisticada e muito valorizada. Entre as interpretações comuns e pegadinhas de prova, a principal é cair na armadilha de afirmar com certeza que Capitu traiu. O romance não oferece prova definitiva. Outra pegadinha é o oposto simplificador, dizer que Bento inventou tudo conscientemente. A obra é mais complexa. Ele pode acreditar sinceramente em sua suspeita e, mesmo assim, ser um narrador pouco confiável.
Ou seja, não é necessário que ele esteja mentindo deliberadamente. Basta que sua percepção seja contaminada. Outra confusão frequente é ler o romance apenas como história de adultério. Isso empobrece demais a obra. O adultério possível é só uma camada. O romance é sobretudo sobre interpretação, memória, ciúme, poder narrativo e destruição subjetiva.